campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Estude e Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Hoje, capítulo de número 21.2, que tem como título Em Termos Lógicos. O texto de André Luiz é embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 11, e na questão 886 do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar uma olhada, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 11. Vamos olhar aqui, o que nos diz. Fala sobre a beneficência. Nós vamos ler aqui um trecho. A beneficência, meus amigos, dará a vocês as mais puras e as mais belas alegrias do coração, dessas que nunca são perturbadas, nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das almas que são belas. Essas almas pensam primeiro no próximo, para só depois pensarem em si mesmas. Elas sentem-se felizes em despir a roupa para cobrir o próximo. Se pudessem ter apenas a doce ocupação de fazer os outros felizes, que festas na terra poderiam ser comparadas à alegria de serem representantes da divindade, levando contentamente a essas pobres famílias que da vida só conhecem as dificuldades e as amarguras. Quando virem a face desses miseráveis, com seus filhos pequenos, se iluminarem de esperança, pois há instantes não tinham pão e ouviam seus filhinhos gritando, repetidamente a chorar estas palavras, estou com fome. Grito esse que penetra como agudo punhal nos corações maternos. Aí, então, compreenderão como sentem-se felizes as pessoas que trazem alegria, onde momentos atrás só existia desespero. O texto é lindíssimo e segue, meus irmãos. E agora nós vamos dar uma olhada na questão 886 do Livro dos Espíritos. A pergunta de Kardec. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E Kardec traz o comentário. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Este é o sentido destas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmãos. O texto também segue, e agora nós vamos ler o texto de André Luiz para ver o comentário sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o Livro dos Espíritos. Não há vida sem responsabilidade. Todo ser tem direitos e obrigações. Não há ação sem testemunha. Somos participantes da vida universal. Não há bem ou mal gerados espontaneamente. Todo ato surge após o autor. Não há erro com razão. Só a verdade é lógica. Não há sentimentos incontroláveis. O espírito é o criador da própria emoção. Não há dificuldade intransponível. Cada aluno recebe lições conforme o entendimento que evidencia. Não há perfeita alegria que vicege no insulamento. A felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Não há ponto final para o amor. Amor é vida, e a vida
é eternidade. Eu acho que essa frase aqui sintetiza, meus irmãos, o texto de André Luiz e os capítulos que nós lemos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. A felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Medra no sentido de se desenvolver, de brotar, de crescer. Então, André Luiz nos lembra como o Cristo nos lembrou e nos lembra todos os dias, de que não há salvação para nenhum de nós, meus irmãos, fora da caridade, fora da solidariedade, fora do amor. A doutrina do Cristo, a que todos nós seguimos, é a doutrina do amor, da fraternidade entre nós, entre todos nós, filhos do mesmo Criador. E que muitas vezes nós nos distanciamos dos nossos objetivos. Nós nos distanciamos do sentido de estarmos aqui reencarnados nesse mundo terreno. Da grande meta que nós temos aqui, meus irmãos, que é de aprendermos uns com os outros, através do auxílio mútuo, através do amor mútuo, através do perdão, através do entendimento que nós devemos ter com as dificuldades do outro, com a indulgência que nós devemos ter com os nossos irmãos que convivem conosco. Perdoar com o coração, não somente com as palavras. Amar o outro sem moedas de troca. Amar o outro fazendo com que ele pertença à minha caminhada, com que esse irmão faça parte da minha existência, que ele esteja inserido dentro daquilo que eu compreendo que somos irmãos verdadeiramente. O que Jesus nos convida, enquanto reencarnados aqui nesse mundo, de tantas tribulações, e que o nosso olhar ainda é o olhar julgador, de condenação, e fazemos isso não somente com os outros, fazemos conosco mesmos. Porque somos severos muitas vezes com o nosso próprio espírito, com os equívocos que ainda cometemos, com a falta de compreensão da vida. Nós somos limitados, meus irmãos, temos fragilidades, temos medos. Mas é importante lembrar que o exercício do amor, da caridade, que o exercício da solidariedade entre nós faz com que, quando nós retornarmos à pátria espiritual, lembremos o quanto foi importante convivermos entre nós. O quanto a nossa família é importante, o quanto o nosso lar é importante. O quanto nós somos importantes uns para os outros. O quanto devemos ampliar o nosso olhar da imortalidade da nossa alma. E perceber que o nosso Criador nos dá oportunidades diárias de exercitarmos o que André Luiz diz no seu texto. Fora do amor, nós não vamos progredir. Muito obrigado, meus irmãos, por essa bela lição de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site